Bom dia, boa tarde, boa noite, Chimarrão Podcast, Jairo aqui. Hoje nós temos a nossa professora, escritora, né? Professora Estela Mais. Como é que estamos, professora? Tudo bom? Tudo ótimo para mim, é uma honra, um prazer, né? Me sinto lisonjeada por estar aqui participando com você. Professora, eu tenho acompanhado, assim como eu lhe informei, as suas lives. De onde surgiu a ideia? Qual foi o teu principal pensamento para as lives que tu tem feito no Facebook? Bom, eu sou educadora, né? Sou especialista em desenvolvimento humano, isso já fazem 26 anos. Há 23 anos eu me dedico, há 26 na realidade eu estou na educação. E da educação, a educação para mim é a base de tudo. Sim, a partir da educação eu vi que a sociedade precisa de muito mais. E eu, como especialista em desenvolvimento humano, preciso fazer mais do que eu faço só na escola, só na sala de aula. Eu sei que eu faço muito, mas eu posso fazer muito mais. E com a pandemia, né, eu fazia muitas palestras, eu estava sempre com o público e tudo parou. E eu fui ver, então, uma forma de continuar trabalhando, de levando a minha mensagem, levando o meu conteúdo para as pessoas e via live esta possibilidade. Uma forma de engajar o meu público, continuar com eles, continuar ajudando a partir das lives. E eu sou uma pessoa da aglomeração, né? Sou uma pessoa que ama o público, que amo gente. Sim. Sinto uma saudade imensa de estar com os meus alunos na sala de aula. E nisso também, eu trabalho na escola Tuiuti, eu vi uma forma também na pandemia. Este ano eu saí da direção, eu estava há 17 anos na equipe diretiva, a última função que eu exerci foi como coordenadora pedagógica. Então, no ano passado, o ano que iniciou toda esta pandemia, né, tudo isso que a gente está vivendo, eu contribuí muito organizando as lives para a escola também, para não deixar com que os projetos, os nossos eventos caíssem No esquecimento, porque acaba acontecendo. E para ter mais essa conexão com essa gurizada que está em casa, né? Com a família também, de ter eles mais próximos. E com o meu público foi a mesma coisa, que o meu público transcende, os meus alunos transcende, são principalmente mulheres, alguns homens também me acompanham, mas são principalmente mulheres que me acompanham, que estão em busca do seu desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, né? Então foi uma forma de ficar próximo das pessoas. Trazer o pessoal longe, mais pertinho. Bem pertinho, pertinho. A gente com essa história de pandemia, eu imagino que referente à profissão de professora, não só nas... Eu acho que para fazer, em relação às palestras que tu fazia, a gente não tem nem como tu dizer que não desorganizou, porque virou, não tem o que fazer, né? Mas eu tenho conversado com alguns professores, eu tenho uma filha, ela tá estudando agora, tá no primeiro ano, primeiro ano, né, que se chama, agora não é mais primeira série, primeiro ano. Eu sou velho, gente, pra mim ainda é primeira série. Então, tipo, eu notei, não estou reclamando dos professores. Sim. Eu estou dizendo que tá todo mundo aprendendo com a situação. Sim. O negócio virou uma baderna. Não, como eu disse, não estou reclamando desse professor, daquele professor, porque tá todo mundo aprendendo como se faz. Negocinho difícil de fazer, né? Eu já estava acostumada, né? Sim, sim. Eu já era uma pessoa das mídias, já estava sempre fazendo vídeo para o YouTube, estava sempre conectada. Mas os meus colegas tiveram que aprender, e foi um processo muito difícil, porque tudo que é novo também assusta. Sim. Ninguém estava preparado para uma pandemia. Nós recebemos o comunicado no dia 17 de março de 2020, que no dia 19 nós estaríamos afastados da escola. E tu tinha que te virar? Deixa conteúdo programado para eles. Daí a primeira semana e segunda foi de conteúdo programado, tivemos 2 dias para nos organizar. Sim. A escola como um todo. E eu também estava na equipe, além de professora, eu tive que me organizar com a coordenação do técnico, que Sim. foi a mesma forma. Então, nós não tivemos, né, deixar bem claro aqui, para quem está nos assistindo,
que a gente não teve nenhum apoio governamental neste período. Inclusive, é uma queixa que eu deixo para quem está nos assistindo, assim, foi descontado dos professores do Estado transporte, auxílio transporte. Aí as pessoas vão dizer, mas vocês estão em casa. Só que é o seguinte, nós pagamos a internet, nós passamos horas conectado com a internet, nós passamos horas gastando luz. Tudo que a gente faz é dentro de casa. Os nossos gastos aumentaram e nós tivemos redução. E não é descontos retroativos, né? E não é porque não estão, os alunos não estão indo na escola, que quer dizer que vocês não iam na escola também. Vocês não deixaram de ir. Vamos botar que vocês iam menos. Não tô nem dizendo se iam, tô dizendo vamos imaginar que vocês iam menos. Mas vocês não deixavam de ir na escola. Na realidade, assim, quem só tinha sala de aula ficou trabalhando em casa. Eu, que era coordenadora pedagógica, eu fazia plantão na escola. Como a equipe toda está lá neste momento, né? Eu ia fazer plantão, então eu fui descontada, inclusive, do período que eu estava fazendo plantão. Então, houve um desconto, além dos outros, tudo que foi tirado, né? Mas principalmente isso. E muito também, assim, deixar bem essa minha insatisfação com a sociedade, que crucificou os educadores, dizendo que educadores não trabalharam. Gente, o que eu mais fiz foi trabalhar. Eu tripliquei a minha carga horária. Foi cansativo, absurdo. Eu comprei quadro. Nada disso a gente ganhou do Estado. Eu comprei quadro. Eu comprei os pincéis, né? Para escrever. Eu me organizei com espaço. Muitos dos meus colegas têm esse espaço. Eu tenho um espaço que é meu de trabalho. Que eu atendo as pessoas com desenvolvimento pessoal, que é meu de trabalho, mas tem gente que não tem esse espaço. E teve que se virar, teve que se organizar com o filho em casa. Muitos pais reclamaram assim, mas eu não aguento dar aula para os meus filhos. Gente, eu tenho aluno que nunca aparece em aula. Eu estou lá, o meu padrasto mesmo, mora em São José do Norte, disse o seguinte, mas os alunos não aprendem nada desse jeito, né? Eu mostrei para ele as minhas aulas ao vivo, que eu entro com os meus alunos ao vivo. O que é explicação? Ele, sim, mas é aula igualzinha. Igual e muito melhor, porque a escola Tuiuti não tem condições de ter aula. Nós estávamos tendo 5 turmas dentro de um salão de eventos, gente. Dentro de um salão. Quando nós tínhamos ainda que nós podíamos usar a sala de aula, que estava sem forro, depois foi interditado, vocês olharem no Facebook, tem eu dando aula na rua, com os mapas todos na rua, que eu sou professora de geografia, porque passava o som de uma sala para outra, era horrível. Nem tem como, né? Eu imagino que a gente não consiga escutar nem os próprios pensamentos. Não. Porque assim, é para quem não conhece, quem quiser conhecer, gente, Escola Tuiuti, sabe qual é o endereço lá, senhor? Eu não tenho certeza não da rua. Borges de Medeiros, 435. Quem quiser conhecer, para ir lá, eu tenho certeza, claro, não vão querer chegar a qualquer horário lá e achar que é só entrar na escola, vocês vão entrar. A gente tem que entender, que tem que falar com a direção, falar com as pessoas, para poder entender o que o Tuiuti passa. Hoje não está tendo aulas dentro da escola, mas, gente, para quem estudou na minha época, eu acho que até uns 5 anos depois do que eu saí do Tuiuti, vamos botar ali, eu acho que eu saí em 2010, nós saímos, né? Eu acho que até uns 2015 ainda era bem estruturado. Depois de 2015, eu acho que acabou por culpa do governo. Foi 18 que deu todo esse problema, né? E 19, então a escola foi interditada. Mas eu acho que a questão de falta de verba que acaba tu sofrendo a partir de 2015, eu acho que começa bastante, assim, a tu já ter bastante, não que antes não tivesse, mas eu acho que a partir de 2015 tu começa a ter mais problemas. Cara, tenta conhecer o Tuiuti, principalmente o pessoal Bom Sucesso, Planaltina, Vila Branca, acho que são as áreas onde mais os alunos são mais dessas áreas, eu acho. São Jerônimo lá embaixo. São Jerônimo. São Geraldo. Acho que são as áreas onde tem a maioria maior número de alunos do Tuiuti. Gente, não faz sentido. É um salão, vamos botar grande,
100 metros quadrados, para ser grande, né? Para ser grande. 100 metros quadrados, que eu acho que é menor que isso. Eram 5 turmas. 5 turmas. 5 turmas. Eu não tive lá. Eu vou fazer a pergunta. Dividido com madeira ou só cortina? Só cortina. Só cortina. Dentro da casa de vocês sabem que se falar dentro do teu quarto, o teu filho, ou a tua mãe, ou o teu avô, escuta do outro lado da parede. Imagina com cortinas. Só cortinas. Eu não consigo imaginar. Sem condições. Não existia aprendizagem. Como aprendizagem? Agora existe aprendizagem. Só não aprende o aluno que não quer, que não está junto com o professor. A minha filha estuda no Bárbara Max. Escola municipal Bárbara Max. Essa semana eu não vou citar o nome da professora, porque daqui a pouco o pai pode ver e achar ruim. Mas hoje de manhã, quando nós fomos largar a minha filha no colégio, a minha filha tem 2 colegas, ela tem 3 colegas que vão no presencial. 3 colegas que vão no presencial. Desses 3 colegas que vão no presencial, um participa do online. A minha filha e mais um do à distância. Numa turma que eu acredito que tenham 20 alunos. Tem 3 participando da aula online. Sendo que vamos daqui, vamos dali, 2 não necessariamente precisariam. Porque muitas vezes eu percebi que muitas vezes a aula que a professora dá já foi coisas que eles aprenderam. Bom, é um reforço melhor para eles que participam. Mas se tu parar para pensar, a aula online é diretamente direcionada ao aluno que não está indo à escola. Aí dos alunos que não estão indo à escola, um vai na aula. Quando ele não entra na aula, diz assim, eu não tenho essa matéria, eu não achei isso aí para imprimir. Desliga a câmera e volta a dormir, brincar, vai saber fazer o quê, sabe? Eu vou ser chato pra caramba. A culpa não é do aluno. É o pai que é relaxado e preguiçoso, que é um filho burro dentro de casa. Porque tem que querer um filho burro. Não pode. Não faz sentido. Reclama do horário da aula. Reclama do horário da aula. É uma vez por semana. É uma vez por semana, 45 minutos. Num dia de aula, no horário de aula do aluno. Sim. No horário de aula do aluno. É o que a gente sempre diz, né? Quero até deixar bem claro assim. Eu sei que tem alunos que têm problema de acesso com a internet. Mas a nossa escola, Tuiuti, são poucos estes alunos. Só que existe uma coisa, a escola está aberta, proporcionando para este aluno que não tem acesso à internet, para poder ter aula lá, utilizando a internet da escola, utilizando o laboratório da escola, porque são poucos os alunos. Eu vou um pouquinho mais além. Eu concordo que a gente tem dificuldade de internet, tem pessoas que não têm condição, etc e tal. Só que se a escola te permitiu tu escolher pelo teu filho fazer aulas presenciais e tu não tem internet, vamos pro presencial. Sim. É simples, Sim. É lógico. Mas eu tenho medo porque a minha mãe pode pegar Covid. Tá, peraí. Se tu é mãe, então tu não vai ter menos do que 25 anos. Numa cálculo base, tua mãe já tem mais de 40 anos. Né? Por causa a avó da criança tem mais de 40 anos. Hoje nós já estamos vacinando pessoas com 38. Vamos e viemos, no mínimo, tá na beira de se vacinar. E eu tô jogando lá embaixo com 40 anos, porque a gente sabe que a voz normalmente tem mais do que isso. Sim. Então, a princípio, já tomou primeira e segunda dose. Ou tomou a da Johnson, que é uma dose só. Então, tipo, a princípio já estão imunizados. O pai e a mãe não tá, beleza. Mas é que eu tenho um grande problema, que eu detesto o jeitinho brasileiro. Eu acho que a pior coisa que existe no mundo é o jeitinho brasileiro. Então, essa desculpaiada, esse jeitinho, esse eu vou fazer de cantinho, nos prejudica. Com certeza. E, cara, vai prejudicar a criança ali na frente. O que
tem que ficar claro. É a minha figura enquanto adulto referência. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou avô, eu sou avó, eu sou professora, eu sou adulto referência. Qual é o meu papel? O meu papel é educar. As pessoas acham que quem educa é professor. Professor instrui. E mesmo assim, professor também ensina valores, por isso ele é educador e educadora. A professora da Monique tá apavorada com o meu empenho, e a gente não chama ela pelo nome, que a gente chama ela de Vozes do Além, porque para o pessoal não saber quem é. Depois, mais lá na frente nós vamos explicar o porquê, mas aqui é a Vozes do Além. Por o empenho que a gente tem em ensinar. A minha filha hoje, ela, primeiro ano, tem que estar aprendendo contas de mais de um algarismo. A minha filha faz contas com 3 algarismos. A minha filha está aprendendo contas de multiplicação. Ah, mas não precisa, tu vai pipocar a cabeça da criança. Se eu fosse pipocar, eu não estaria aprendendo. Claro, eu sou de exatas. Sempre gostei de exatas. Mesmo assim, eu tento ensinar bastante coisa de português para ela, porque eu sei que é muito importante também. Até achamos, para ter uma ideia de como ela é diferente nessa questão, a gente faz jogos. Olha o que eu tô dizendo, uma criança de 6 para 7 anos, a gente entra dentro do carro, não tem internet no celular, ela olha para mim e diz assim, pai, vamos jogar? E o jogo dela é uma conta de matemática, é uma associação para ela entender o som do ba, do bé, bi, entendeu? Tipo assim, quando ela não tá no celular, a gente tá jogando jogos educativos. Ah, não tô dizendo que todo mundo tem que fazer, não tô dizendo que todas as crianças vão entender isso e vão gostar desses jogos, só que tu tem que plantar para colher. Sim. Tu tem que ensinar Deus do comecinho. Eu até ainda brinco com a Amanda que a gente pode tentar ter mais 200 filhos. Que não vai ser igual a Monique. Ela é literalmente um anjo. Quem não conhece, acha que a gente, mas é pai, tá falando bobagem, é porque é filha dele. Cara, eu escuto isso de pessoas que nunca tinham visto ela. Porque o que ela faz é difícil tu achar outra criança que faz. Sabe, não tô falando em questão de ensino, tô falando em questão de dizer assim, hoje não. Hoje não. Sabe quando o teu pai te olhava com cara feia e não precisava encostar em ti, só olhar de cara feia, tu saía de cantinho e já tá bom. Hoje, nos dias de hoje, a Monique é assim. E eu nunca encostei uma mão nela. Eu plantei quando ela era pequena pra colher. Eu tenho um cunhado que dizia pra mim quando ela era pequena assim, mas ela não entende o que tu tá dizendo. Entendi. Se ela não entendesse lá, hoje era uma baderna na casa. Claro que ela faz arte, só que é tão incrível a quantidade de arte que ela faz que a gente não consegue brigar. Porque é bonitinho e não faz sentido tu brigar, porque ela tem bônus, digamos assim, sabe? Ela tem coisas que a gente não precisa brigar com ela. Sim. É difícil tu ver assim, sabe? Tu acompanhar isso e pela minha filha ser assim, eu não consigo entender a questão dos outros pais, não de não ensinar, mas de não incentivar. Sim. Tu não precisa diretamente ensinar, tu não precisa diretamente pegar e obrigar ela a fazer, a criança a fazer. Tu precisa incentivar. Pô, ela demorou muito pra falar. Ela foi falar lá com 4 anos e meio. Só é tarde. Pra uma criança normalmente é tarde. Com 2 anos já tá... Às vezes já tem criança conversando com 4 anos. Com 2 anos. A Monique foi começar a falar com 4 anos. Só que o que acontece? Toda vez que ela falava uma letra, era uma festa, era gritaria, bateção de palma, ela assobiava, fazia um alarde, porque pra ela entender que é legal fazer aquilo ali. O reforço positivo que a gente vê na psicologia. Eu acho que deve ser mais ou menos essa ideia. Como eu disse, eu sou bastante exatas. Psicologia, filosofia, essas outras não, eu vou ser sincero, não sei se por falta de professores mais com conteúdos mais legais. Sim. Eu acho que, até a gente estava falando, eu acho que esse momento de pandemia vai fazer com que as aulas fiquem mais legais.
porque tu obrigou alguns professores que não se atualizavam Sim, a se atualizar. com certeza, com certeza. Tem que buscar muito mais conhecimento. Eu sou uma devoradora de conhecimento, né? Eu me formei em geografia na FURG, em Rio Grande, em 96. De lá para cá eu fiz 4 pós, né? Educação, sexualidade e gênero, educação para diversidade, graduação em coordenação pedagógica e o último pós que eu terminei agora em março foi psicologia. E aí esse pós me deu assim uma vontade de ir para a faculdade de psicologia. Eu fiz o quê? Estou fazendo psicologia. Encerrei o primeiro semestre. E aí vem aquele preconceito. Ai, mas isso já está, né, 51 anos, é difícil de aprender. Eu gabaritei as provas todas na faculdade. Então tem mais essa questão também. Eu tenho um conceito referente à educação e ensino. Claro que eu sei que quanto melhor a tua aula, mais fácil tu aprender. Isso é um fato. Só que eu também entendo que se eu tiver força de vontade e tiver empenho, não vai ser porque o cara estuda na PUC que ele vai ser melhor que eu. Não. Se ele não estudar nada, se ele tá lá na PUC e não estuda, vou dar um exemplo de uma faculdade, não que seja pior, mas menor. Não vai ser porque eu estudo na UBRA que eu vou ser menos que ele. Claro que não. Se eu estudar e tiver força de vontade, a gente até, a Amanda, as Vozes do Além, a gente conversa bastante sobre isso e ela diz, mas eu não queria fazer lá, porque lá eu não gosto da faculdade. Eu disse, mano, concordo contigo que tu queria fazer lá na outra que é maior, mas vai vir do teu empenho, da tua vontade. Eu não posso fazer aula à distância, né? Sou relaxado. Não, É porque tem que ter disciplina. Disciplina, muita disciplina para aula à distância. Eu não consigo. E é o que falta para os nossos jovens e crianças, porque o que está faltando? Para a educação, existem 2 ingredientes assim básicos: amor e limite. Nem o excesso de um nem de outro. Os excessos acabam e a falta também acaba com a educação. Sim. Então, amor e limite. Está faltando o que neste momento para muitos? Limite. Está tendo um excesso de amor ou falta de amor com deixar de lado é falta de amor. Eu não quero e está tudo bem? Não está tudo bem. Quem é o responsável por essa criança, por esse jovem? Às vezes eu sou... É que para algumas coisas eu sou meio velho, sabe? Meio conservadorzão, assim. Que nem, por exemplo, às vezes a Monique, as Vozes do Além diz pra ela, vai fazer tal coisa. Não quero. Eu não vou. E aí fica ali remoendo. E aí eu já fico possesso. Sai desplumo. Tu é mãe dela. Ela vai fazer e deu. Mas não é a questão de falta de amor que tu tá fazendo. Tu tá ensinando ela. Tá na hora de fazer. É amor. É o vamos agora. Agora é agora. É aquele ditado, né? Quem ama, educa. Porque eu sempre tive muito mais referência com aquelas pessoas que me puxavam as orelhas, com aquelas pessoas que me... Tá, vamos, e é agora, e vai lá, do que aquelas permissivas. Nunca gostei, nem como professores, nem na minha educação de família. Nunca gostei. Aqueles que me puxavam a orelha, que diziam é agora e tem que fazer, e vamos lá. Estes que fizeram com que eu fosse além. Eu tive um professor de matemática no Tuiuti que, enquanto ele teve no Tuiuti, ele foi um grande problema. Tu sabe o que eu tô falando? Acho que foi o maior. Eu vou dizer pra ti, eu corro o risco de dizer que do tempo todo de Tuiuti, ele foi o maior problema do Tuiuti. Mas tu sabe que eu e ele nos dávamos muito bem? Minha filha também, com ele, mais velho. Por quê? O método dele, ele não era pedagogo. Sabe? Faltava pedagogia. Acho que é pedagogo. Faltava. Didática, exatamente. Faltava didática pra ele. Ele era um gênio. Ele sabia muito. Tu senta a conversar com o cara te dá um totó em qualquer coisa e conversar com ele. Ele era um gênio. Eu acho que faltava didática pra ele. Só didática. Mas, cara, eu nunca... Pra não dizer que eu nunca tive um professor que me ensinou mais que ele, eu tive José Ataliba, que me dava aula no Padre Nunes. Não sei se tu conhece. Não. Mas era um baita professor de matemática também. E eu vou ser sincero.
das aulas desse professor de matemática do Tuiuti, eu era um dos melhores alunos da turma. E eu entendia 20% do que ele falava. Por causa da didática. É didática só. Só. Ele sabia muito. Só. E, cara, eu acho que foi um dos caras que mais me ajudou, assim, a evoluir em questão de ensino. Porque eu nunca achava um professor que me obrigava a estudar em matemática. Nas outras, em exatas, nas outras matérias, quando eu tinha um professor muito fraco, eu me mordia, não queria estudar, porque daí eu achava ele muito fraco. Física eu nunca aprendi direito por causa disso. Eu tive 1 ou 2 professores bons em física. Bons, assim, de sentar e eu querer aprender. Eu acho que até deu aula no Tuiuti, o Elias. Não, acho da época que eu estava, pelo menos, não. Não? Eu achei que ele tinha dado aula no Tuiuti. O Elias era outro. Que era um jeito. Ele não era um problema, porque ele sabia, ele tinha didática. Mas, o cara era fantástico. Fantástico. E depois eu tive alguns professores de física que não... A principal que eu me lembro hoje, ela era muito nova. Sabe? Eu acho que ela não tinha pegado a manha de ensinar ainda. Então, eu acho que ela até tinha didática, mas ela não sabia se expressar. Sabe? Daí eu acho que não é didática. Eu acho que se torna chata a aula, se torna maçante, difícil de tu prestar atenção. E eu vejo que quando a gente é mais novo, hoje eu já tenho mais facilidade de prestar atenção, mas eu vejo que quando eu era muito novo, eu não tinha muita vontade de prestar atenção, assim, se tu falar comigo e me prender, legal, vou prestar atenção. Se não, já era, desliguei e acabou. E aí eu sempre tive muita dificuldade com essas professoras assim. Mas o professor de matemática do Tuiuti me fez aprender que eu precisava estudar. Entendeu? Mesmo na matéria que eu era bom pra caramba. Bom. Tanto que eu sempre dei aula de matemática, né? Pros meus colegas. Há uns anos, eu até... No Padre Nunes, eu até cheguei a dar aulas de reforço. 2014. 2014, esse professor de matemática foi dar aula no Padre Nunes. E aí tinha a professora Estela. Também a Estela. Estela eu não lembro sobre o nome dela. É o nome Estela. Não, Skalskis, é um negócio assim, acho que é meio polonês, não sei bem. Tu dava aula de matemática, né? Eu dava reforço de matemática. Pelo amor de Deus, eu tenho 3 períodos de... Monitoria? Não era monitoria que eles chamavam no Padre Nunes. Como é que era que eles chamavam no Padre Nunes? Era... Não, laboratório de reforço? Era dentro do currículo escolar. Ela tinha 3 períodos na semana. De artística, assim, sabe? Mas não é de artes, mas a gente pegava tudo um pouco, assim, de filosofia... Seminário integrado. Seminário integrado. Politécnico. No Politécnico. Ela tinha 3 períodos na semana e ela disse, pelo amor de Deus, vem aqui. As pessoas tão loucas, cara. Só não entendi nada que ele fala. E aí eu peguei e fui. E eu vi que na prova dele continua a mesma coisa. Naquela época, de repente, hoje, faz muito tempo que eu não tenho contato com ele, não sei. Aí a gente diverge em política, daí a gente não consegue conversar muito, sabe? Eu tenho um grande problema em relação à política, as pessoas não conseguem conversar, meu. As pessoas não conseguem conversar. Conversar, sentar e conversar. Sim. Se tu discordar, meu Deus do céu, só falta dar em ti. Sim. E aí, por causa disso, a gente acaba não tendo mais contato. E eu fui no colégio dar essa aula de reforço e sanei algumas dúvidas. E aí, nos 2 ou 3 dias depois, eu tive lá de novo e ele tava lá. Daí ele, tá aí, que tá fazendo aí? Eu disse, eu vim ajudar os cabeças aí que tá ruim. Ele disse, não, eu fiquei sabendo. Tanto que a gente tinha um assunto bem legal, assim, eu e ele, uma conversa. A gente teve até uma discussão no Tuiuti, mas é por outros motivos. Eu nunca achei que ele gostava de nenhum aluno, que se importava com algum aluno. Ele veio com uma resposta pra mim que... Ele olhou pra mim assim, eu disse, eu não sei, tu não gosta de ninguém, tu tá sempre com essa cara aí, não debate com ninguém. Ele olhou pra mim assim, tu te engana. Tu é um dos poucos que eu gosto. Sabe, ele me quebrou. Eu me sentei... Deixei ele continuar calmo, o que eu ia dizer pra ele? Não tinha o que eu dizer pra ele, simplesmente sentei e deixei ele continuar calmo.
E aí é muito... Tu não espera, entendeu? Sim. Não espera. E aí eu sentei e deixei ele continuar falando. E aí nesse dia ele comentou, disse, não, eu fiquei sabendo. E aí ele ainda brincou comigo, viu? Como foi bom eu pegar no teu pé anteriormente, hoje tu consegue ajudar quem precisa. Sim. Eu nunca tive diretamente, assim, geografia. Nunca tive. E o professor que me deu aula, quiser conversar comigo sobre isso, ele fala de boa. Nunca tive. Porque as aulas eram maçantes. Ah, eu sei geografia, sei dizer onde fica cada país. E deu. E eu sei que isso aí eu devia ter aprendido isso aí lá pela 3ª série, 4ª série, muito no começo. Né? Mas tirando isso de geografia, a gente, geografia, a gente tem um monte de coisa pra tratar, assim. Geografia é uma miscelânea, né? Como eu sempre digo para os meus alunos, nasceu é geografia. Até a nossa morte é geografia. Do nascimento à morte, quando teus pais se encontram por aí como namorados ou não, tiveram só uma relação sexual e te tiveram, de repente cada um seguiu o seu caminho. Geografia pura. Então, antes da tua concepção, é tudo, até a tua morte, é tudo geografia. Né? Então, essa questão de tu ter bons professores, né? E tu ter um relacionamento. Uma das coisas que eu prezo muito com os meus alunos e alunas e com todas as pessoas é o relacionamento, o respeito. E ter essa relação de respeito, também de amizade, de autoridade que é o professor. Sim, o professor é autoridade, ele vai ser teu amigo, vai te ouvir, mas ele é autoridade, ele está ali para ensinar. Mas já é meio caminho andado. Por que eu tenho isso dessa questão do relacionamento? Porque eu tive um problema de relacionamento com uma professora na 4ª série primária. Na época era a 4ª série primária. Eu fui morar com a minha tia em Porto Alegre. E eu tinha uma professora que era uma estagiária que eu amava, só que eu não sabia que existia isso, estagiária. Quando chegou na metade do ano, tivemos férias, eu só tirava notão. Tivemos férias e nós retornamos. Quando retornamos, cadê a minha professora amada? E aí chegou uma mulher lá que para mim era uma velha, era horrorosa, era tudo. Eu rejeitei ela e ela não fez nenhum esforço para me cativar. O que aconteceu? Eu inventava dor de barriga, dor de cabeça, dor de tudo. Minha tia me botava de castigo e eu ia fazer o quê? Ler gibi. Eu não ia estudar. Eu rodei. Mas quando chegou lá em novembro, antes de eu rodar, deu um temporal nessa escola. Era um temporal em Porto Alegre. E a escola de madeira. Essa escola tremia, assim, parecia que ia derrubar tudo. Essa professora nos aninhou todos embaixo das classes. Eu vi que ela era gente. Eu vi que ela tinha sentimento. Só que eu já estava rodada. Já não tinha mais tempo de recuperar nada. Então, sabe, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu ter rodado e rodado devido ao relacionamento. Porque se tem uma das coisas que eu prezo com os meus alunos e alunas, é um ótimo relacionamento. É o respeito e tu ter assim, tu olhar no olho do aluno. Eu tenho alunos que me dizem, Sora, eu tenho uma aluna que entrou numa live e depois ela deixou uma mensagem bem emocionante para mim. Sora, eu estou acompanhando a sua live. Estou emocionada porque eu me lembro na 6ª série que a senhora olhou nos meus olhos e disse, não sei o que está acontecendo contigo, mas não deixa a peteca cair. Eu levei isso para a minha vida, porque eu fazia de conta que na escola estava tudo bem, que a vida era maravilhosa e comecei a dar umas aprontadas, porque a minha vida em casa era um inferno. Era um horror e ninguém sabia do que eu passava, mas a senhora enxergava nos nossos olhos e a senhora me disse isso. Eu fui fazer pedagogia por sua causa. Eu sou geografia, sim, mas ela quis trabalhar com a educação exatamente porque eu fui influência para ela. Então, é sempre o que eu falo é, primeira coisa, relacionamento. Um respeito, um amor. Eu tenho um amor pelos meus alunos e alunas, e eles sabem, se eles me escutarem neste momento, eles sabem do que eu estou falando, que o meu carinho, eu encho o saco deles para estar em aula comigo. Aula ao vivo, tem uma semana que é aula ao vivo, que eu sempre faço, na outra eu deixo para eles se organizarem com os conteúdos todos que eu dei, ou tem pesquisa para fazer, então eles sabem. Ó, semana de aula ao vivo com a professora Estela. A professora Estela anota os nomes, quem está aí, quem não está aí, aula ao vivo. E lá eu explico, a gente conversa sobre vários assuntos, mas estamos ali ao vivo. E eu encho o saco deles para estar comigo. Porque muitos às vezes estão entrando em depressão, estão tristes em casa.
E ali é o momento. Mas eles não abrem aquelas benditas câmeras. Aí eu fico que nem uma surtada, porque eu digo para eles, dão risada de mim, porque como diz a minha mãe, minhas aulas são gozo. Eu fico olhando nas fotos, nos olhos. Então, ao invés de olhar para a câmera, eu olho nos olhos deles, assim, nas fotos. As fotos que eles não estão com as câmeras ligadas. E se eles tiverem também, eu não vou olhar para a minha câmera, porque eu vou querer olhar nos olhos deles. Sim. E os olhos deles não estão na minha câmera, eles estão ali. Mesmo eu sabendo que para eles verem que eu estou olhando nos olhos, eu preciso olhar para a câmera. Mas eu quero ver os olhos, eu quero ver as expressões. Isso é muito importante. Por que eu trabalho com desenvolvimento humano? Por que eu procuro ajudar outras pessoas? Eu tenho vários dos meus ex-alunos. Bom, vocês estão acompanhando minhas lives, estão vendo. Eu sempre trago os meus ex-alunos para as minhas lives. Eu valorizo muito eles. O ano passado eu fiz um projeto para os meus alunos do médio, Profissão em Foco. Está lá no meu canal do YouTube, para quem quiser assistir. Vários vídeos chamados Profissão em Foco. Eu estava com meus alunos do médio, num período de pandemia, pensando como fazer para ajudar eles na escolha profissional. Resolvi, então, chamar os meus ex-alunos, que já são profissionais das mais diversas áreas, para conversar sobre as suas profissões. Então, eles gravaram vídeos para mim. Eu fui postando durante a semana esses vídeos. E acho que foi uma sexta-feira, um sábado, nós fizemos um encontro via Meet, plataforma, né? Sim, De encontro ao vivo. Fizemos um encontro onde vários destes profissionais tiveram contato com eles. Foi muito legal, muito legal. Porque para mim, assim, este contato, os meus alunos merecem o melhor. Eu sempre vou buscar o melhor para eles. Eu sei que não é... Eu sei que não é, mas também é obrigação da escola, sabe? Essa questão da gente saber o que vai fazer. Até porque, mesmo que tu lá no meio do caminho, tu pode decidir que não é o que tu quer fazer e mudar de ideia. Sim. Começou a fazer faculdade, mudou de ideia. Mas, como eu não sei se... Eu vejo da minha geração para frente, da minha geração para trás, a gente acaba não tendo essa conversa, mas da minha geração para frente, eu consigo ver que é uma das grandes dificuldades que os jovens têm. A gente não consegue. Eu até hoje, eu já tive N vontades de fazer faculdade, mas eu nunca peguei e fui a fundo porque é fogo de palha, sabe? Parece que nunca é o que eu quero fazer de verdade. E a gente acaba vendo essa questão, sabe? Claro, tem pessoas que já, tipo assim, você é médica, ela vai estudar, vai lutar para ser médica. Você veterinário, vai estudar, vai lutar para ser veterinário. Você é engenheiro, vai lutar, vai estudar para ser engenheiro. Mas eu acho, pelo que eu pude perceber nos meus tempos de escola, a metade dos alunos não sabe o que vai ser, não sabe o que vai fazer. É o que eu sempre digo, assim, ó, para tua escolha profissional, tá? Para tudo, na realidade, é o autoconhecimento, que eu trabalho tanto nos desenvolvimentos pessoais que eu realizo. Autoconhecimento. Quando eu não sei nem quem eu sou, eu não sei do que eu gosto, eu não sei do que eu não gosto. Para fazer uma escolha profissional, eu já tenho que analisar o que eu gostava de brincar na infância. O que mais eu gostava de fazer? O que eu fui gostando? Que tipo de leitura eu gosto de fazer? Que tipo de programa eu assisto? Tudo isto vai contribuir para tu saber daquilo que tu gosta. Porque a tua profissão tem que ser pensada como algo que tu vai fazer para o resto da tua vida. Vamos colocar assim. É algo que eu quero fazer para o resto da vida. E vamos imaginar, como nós na educação, que ficamos muito tempo sem receber, salários atrasados, como eu, né, que fiquei sem receber, se eu não amasse a profissão. Então é pensar, o que tu faria de graça para o resto da tua vida? Claro que ninguém vai trabalhar de graça. Sim. É lógico. Mas é pensar por este viés. O que eu gostaria de fazer? Que eu faria até de graça. Meu marido diz assim, amor, tu estuda o tempo inteiro. Tu não para de estudar. Eu amo estudar. Porque eu amo ensinar e eu amo aprender. Eu me coloco no lugar do aluno. Então eu amo. Não é. E aí, tu sempre gostou de estudar? Não. Ensino fundamental eu detestava estudar. Né? Eu detestava estudar. Eu fui começar a aprender a estudar no ensino médio. Eu comecei a aprender a estudar. Até porque em casa a gente não tinha nem assim, tu vai porque senão tu apanha, é isso? Tu ia pra escola para não apanhar.
Não porque assim, vai porque é importante, né? Não, vai porque senão tu apanha. Vai porque tu é obrigado a ir. Vai porque tu não faz mais nada da tua vida. Então não tinha assim, vai porque a educação é de extrema importância e vai te ajudar muito, vai contribuir para o teu desenvolvimento. Não. Então, esta questão de o que eu faria de graça para o resto da minha vida, mesmo sabendo que eu vou querer sim ter dinheiro, que eu preciso ter dinheiro, além de querer, eu preciso ter dinheiro, eu preciso pensar desta forma. Eu amo a minha profissão. Amo. Um dia os meus alunos estavam sem receber um tempão. Eu nunca me esqueço, nós estávamos no refeitório do Tuiuti. Eles olharam para mim, nós estávamos dando risada. Ô, Sora, como é que a senhora dá risada e a senhora está sem receber? Eu olhei para eles e disse, vocês têm culpa de eu estar sem receber? Vocês têm culpa de eu escolher trabalhar no estado e não em outro lugar? Não. Eu amo a minha profissão, eu amo vocês e sei que vocês merecem melhor. Não tem culpa, né? Não tem culpa. É loucura, eu não consigo... Ai, minha política. Não, mas é que não entra na minha cabeça. Né? É que não entra na minha cabeça. Eu acho ruim do jeito que tá em muita coisa, sabe? Mas eu não consigo imaginar que a pessoa que vai entrar depois desse que tá, em 4 anos vai conseguir resolver tudo. Não sei se tu tá entendendo o que eu quero dizer. Sim. Não tô dizendo que ele é o melhor e que tá bom. Claro que não tá terrível. Mas é que eu não consigo... E não tô falando só em relação a governo do estado. Eu tô falando num geral. Tá? Geral. Em geral. Eu não consigo imaginar que o próximo que vai estar lá sem saber nada. Porque, cara, tu não sabe nada. Tu não sabe nada. Não sabe. Porque tu imagina que tal governo tá sim por causa disso, disso e disso. Tu imagina que a presidência tá ruim por isso, isso, isso e isso. Só que tu não tá lá. Vou dizer por que eu falo dessa forma. Quando o ex-governador tava lá, o atual governador dizia, não, porque eu vou chegar lá, porque é barbada, é falta de gestão, eu vou pagar tudo em dia, vai todo mundo receber em dia. Primeiro mês de serviço do cara, ninguém vai receber em dia, sabe? Tu fala porque tu quer o voto, mas tu não tem embasamento no que tu tá falando. Exato. Isso é perfeito, porque isso leva para tudo, tá? Eu que estive na equipe diretiva do Tuiuti 17 anos e muito escutei de pessoas de fora, mas não faz porque não quer. Mas assim, a direção tá assim. Tu só fala se tu fizeres parte em algum momento da direção, porque tu sabe o que é. O que está, eu digo a melhor coisa. Por que eu nunca quis ser diretora do Tuiuti? Nunca. E as pessoas acreditavam que um dia eu ia querer. Nunca. Eu disse, não sei de onde é que vocês tiraram isso. Por quê? Trabalha que nem os condenados. A gente trabalha muito. Não existe horário. Tu tem que ser, a tua família tem que ser a escola, a tua casa tem que ser a escola. Se tu quer fazer uma gestão decente. Isso. E aí as pessoas não estão, todos deveriam participar, estar neste momento de equipe diretiva para saber o que é uma gestão. E mesma coisa na política. A gente sabe, né, dos vários problemas que tem, problema de sistema, problema de interesse, problema que nós vivemos. Eu não sou, tá? Deixar bem claro aí. Primeiro as pessoas falam de comunismo. Comunismo nunca existiu. Existe um partido comunista. Ele nunca se efetivou porque é o estágio mais avançado do socialismo. E nunca efetivou porque os interesses pessoais. O superego, o meu interesse próprio. Grana, tá? Nós vivemos uma sociedade, mesmo aquela que se diz socialista, é tudo movido a interesses próprios, a grana. E nós não se investe mais, não existe investimento em educação, só se tira. Não existe investimento em saúde, só se tira. Tecnologia, pesquisa científica, só se tira, gente. Sabe que eu até estranhei em Gravataí essa semana.
Eu não sei a quantas anda, não sei se tá funcionando de verdade, sei que deveria já estar pronto, foi lançado agora, mas já devia estar pronto. A escola que foi lançada no Breno Garcia. Sim, eu vi, eu passei por lá. Cara, eu achei o bagulho mais estranho do mundo. Olha o que eu tô dizendo. Eu achei o bagulho mais estranho do mundo, porque o que eu entendo de política, tá? Pra político, não paga a pena fazer hospital e escola. Porque não dá lucro pra eles. Só traz ônus pro político. Por quê? Porque se ele fizer um hospital, o hospital tem que ser bom. Se ele fizer uma escola, a escola tem que ser boa. Se for meia boca, até os votos que ele tinha ganhado fazendo, ele perdeu. E eu não entendo por que os projetos dentro de Gravataí são tão mal planejados. Em relação a um geral. Eu não estou falando de escola, não estou falando de trânsito, não estou falando em um geral. Aqui eu já, não que eu defendi, mas eu já vi coisas, já falei em outros episódios, principalmente da Giovana, coisas que eu acho que não são tão, não é que, são bons, mas é que não são tão ruins no Marco. Também acho que não foi um baita prefeito, também não acho que foi o melhor prefeito. Mas, como eu sempre digo, eu gosto de ver o copo meio cheio. Porque a política é tão ruim que tu não vai conseguir ver o copo cheio. Ou tu vê vazio, ou tu vê pela metade. Então, se tu vê pela metade, vê meio cheio. Porque se tu começar a ver tudo meio vazio, chega um ponto que vai largar tudo de mão. Uhum. Então, que nem, por exemplo, no Marco Alba, que eu acho legal. Eu gostei da ideia dele dar os uniformes, material para as crianças no municipal. Não sei se era a hora, mas eu gostei das obras que ele fez de infraestrutura dentro da cidade. Duplicação de via aqui, duplicação de via ali. Tô dizendo, não sei se era a hora de fazer, porque a gente tem outras coisas. Daqui um pouquinho ali ou aqui não funcionam a 100%. Às vezes é um caos lá dentro, mas tu tem as duas UPAs hoje que te facilitam o melhor atendimento. Não um melhor atendimento, mas um atendimento menos ruim, entendeu? Como eu tô dizendo, eu sei que não tá bom, eu sei que ainda é pouco, mas tu tá vendo alguma coisa que tá sendo feita. A gente vem de outros que tu nem sabia quem era o prefeito. A Rita Sanco eu não sei quem é. Não sei quem é. Eu conheço ali que tu sabe que eu sei quem são. Stazinski, de vista. Bordion. Porque o Bordion ele nunca morre, né? Nas eleições, ele tá sempre aí. Abraçado com alguém, mas ele tá sempre aí. Né? Mas não sei se tu tá entendendo o que eu quero dizer. Sim. Pelo que eu não sou, eu vi o trabalho do Bordion, mas eu era piá. Eu não lembro do trabalho do Bordion. Entendeu? Sim. O Marco Alba hoje eu vi. Eu lembro do trabalho dele. Então, querendo ou não, pra mim hoje, vamos botar melhor, mas eu ainda acho que é menos pior. É o melhor prefeito que eu vi até hoje. Que eu vejo o serviço. Entendeu? Uhum. Eu acho que o Zaffa tá aí, tá deixando a desejar em algumas coisas que eram feitas. Eu já tô vendo que ele não tá fazendo. Eu acho que falta um pouquinho dele fazer mais. Eu trouxe aqui o Paulinho Souza, que é secretário da prefeitura. Ele me mostrou alguns dados. Mas é que cara, eu não gosto de dados. Porque ninguém vê os dados. Gosto de ver acontecendo. Gosto de chegar dentro da escola municipal, hoje nós estamos falando do município, chegar na escola municipal e a minha filha ganhar um material escolar, chegar na escola municipal, a minha filha ganhar um uniforme. Isso eu gosto de ver, porque eu tô vendo números. A gente tem um grande exemplo do nosso querido ex-presidente, que dizia, chega lá e grita qualquer número, os caras não pesquisam. Tá entendendo? Eu não tô dizendo que não presta o ex-presidente, que o atual presidente é bom. Não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que pra nós, qualquer um dos dois que cair ali, nós estamos ferrados. Entendeu? Um vai matar nós de fome porque a gente não vai ter dinheiro pra comprar as coisas. E o outro vai dar um monte de coisa pra nós e no fim da história o Brasil vai quebrar mais ainda porque ele roubou o resto que faltou roubar. Esse é o meu conceito. Não tô dizendo que tá certo ou tá errado. Esse é o meu conceito. Eu acho que nenhum dos dois vai levar a gente a lugar nenhum. Eu vou ser sincero, acho que dos candidatos que estão lá nenhum leva, mas
Só que a gente precisa parar um pouquinho e eu sei que é difícil dentro da política tu achar quem presta. Mas a gente tem que começar a procurar esses caras. Nós estamos muito desacreditadas, né? E ainda por cima, quando começa essas polaridades, esses polos e estas brigas ideológicas, isto é horrível para nós. Porque o que acontece? Parece que não existe mais nada, nem mais uma possibilidade. E as pessoas estão brigando, defendendo políticos. Isto é muito sério. Muito sério. Eu sou muito de valores. Eu não consigo, né, fazer as minhas escolhas políticas que estejam de desacordo com os meus valores. Então, o que existe, me desculpa, mas o que está no poder, o que existe aí, não bate com os meus valores nunca. Nem que fosse a última pessoa do planeta, seria uma escolha minha. Né? Eu sei que Gravataí, 70% de quem votou em quem está. Eu respeito, porque o respeito está em mim, não está no outro. Mas juro que eu não entendo. Mas eu só penso que as pessoas têm que respeitar mais os outros e parar de brigar com todo mundo por causa de político de estimação. Isso é muito sério, muito sério. É exatamente isso que eu tento fazer, que eu tô dizendo. Cara, eu não votei neles. Eu votei num cara, para prefeito eu votei no cara, acho que foi um dos menos votados, simplesmente porque eu achei bonito o que ele fez. Olha só, ele dentro das eleições, ele estava, que dentro das eleições, se tu der uma arma não sobra um, eles se matam tudo, porque eles não conseguem conversar. Eu tenho que te foguetear, tu tem que me foguetear, eu não consigo te parabenizar, porque tem coisas que tu... Cara, é isso que eu tô dizendo, tem coisas que tu faz bem. Sim, todos. Tipo assim, ó, esse cara, Clayton Manfro, foi o cara que eu votei pra prefeito. Eu sei que ele é que foi secretário do Marco Alba, etc e tal, mas não, como eu disse, eu não votei no Marco e nem votei no Zafra. Eu votei nele porque ele olhou pros caras, pra todos que ele conversou. Tu fez bem isso, mas eu acho que tu poderia melhorar nisso. Pô, tu não tá denegrindo a imagem do teu concorrente? Claro que a política não vem desse jeito, né? Tu não pode dizer que o cara fez bem, só pode dizer que o cara fez mal, né? Porque tu quer o lugar dele, então tu é obrigado a dizer que ele fez mal. É triste isso. Isso é ruim, pelo amor de Deus. Isso é horrível. E saber que a nossa política é assim e que as pessoas só estão preocupadas com seu próprio interesse. Eu tenho... Quem consegue chegar lá com boas intenções, digamos assim, não ligeiro consegue sai, fazer. E ligeiro sai. Em 2016, Ou tu entra na panelinha deles, ou tu não faz. 2016. Okay. 2016 eu fiz campanha para um candidato a vereador. Não questão ao candidato, mas questão ao partido dele. Uhum. Havia uma candidata de oposição, candidata a prefeita. E o que eu escutava dentro desse partido que eu estava é que era a candidata que não faz, porque nunca tinha feito nada por Gravataí. Nas eleições seguintes, ela era a candidata a prefeito deles. Ela trocou de partido, virou do partido esse, no caso que eu estava coligado, e aí E passou a fazer. Fiz esse questionamento. Aí disseram pra mim que a política é dinâmica. A política é sem vergonha. Não vem com dinâmica, porque isso aí tem outro nome. A política é sem vergonha. Me ensinaram que era outra coisa. Enquanto tu não me favorece, tu não presta. No momento que tu começar a me favorecer, tu é bom. Sabe que me convidaram a eleição passada pra eu me candidatar. Quando eu olhei primeiro que, não tem nada a ver comigo. Não dá, não rola. Não rola porque eu não dá, não vou entrar no esquema. Eu sei que tem muita gente boa e tem muita gente, inclusive tem uma pessoa aí que eu não votei nele, que tá fazendo um trabalho bem legal, né? Eu não vou citar os nomes, mas tá fazendo um trabalho bem legal e eu tô achando muito bacana. Mas não dá, e aí quando a pessoa me fala o partido, e aí me fala os valores, e aí eu sei de todos os valores daquele partido que é totalmente antagônico aos meus valores,
Eu disse para ela, uma pessoa super querida, que me convidou, eu disse para ela, me desculpa, não dá. Primeiro que eu não tenho esse interesse de nem pensar em política partidária, e outra que vai totalmente contra, por esse partido então que piorou. Eu gosto muito de política. Já tive ideias de lá na frente, daqui a um pouco, me estruturar para poder fazer uma campanha legal. Não tô nem querendo dizer em relação a dinheiro, mas me estruturar psicologicamente, que a gente tem que ter um psicológico muito forte, e entre outras coisas. Mas eu não consigo hoje, eu tenho um problema que eu não consigo compactuar com o partido. Eu acho que eu sou um indivíduo individual. Literalmente individual. Hoje eu vou te ser sincero assim, eu acho que o partido que eu mais gosto, vamos botar assim, hoje que eu acho mais legal assim, é o Novo, no meu conceito. É o partido que eu... Não é que seja bom, mas é o partido que mais se aproxima dos valores que eu tenho. Sim. Tá? Porém, eu não faria o que foi feito aqui em Gravataí. O Novo não tem nenhum vereador de Gravataí, né? Mas eu não faria o que foi feito aqui em Gravataí. Que os vereadores votaram porque o partido mandou. Nos 5 milhões da Sojil. Mas nós sabes que tem isso na política. Não. Então, esse é o meu problema, entendeu? Por isso que eu não consigo. Ela quer fazer uma coisa, por isso que eu não consigo ir. Porque eu sei que a hora que ele disser pra mim assim, ó, tu vai votar. Não vou votar. Não, tu vai? Não. Ah, então tu vai ser... Obrigado, foi um prazer. Dorme com Deus, só é comigo. Esse é o problema. Eu acho que eu não conseguiria, eu acho que se eu fosse eleito, eu não conseguiria partido pra mim depois de ser eleito, entendeu? Acho que ninguém ia me abraçar mais. Ia ser expulso do partido. Eu acho que ninguém mais ia me abraçar, porque eu não tenho que defender o partido. Eu não tenho que defender o partido. Eu vou dizer mais assim, ó, eu não tenho nem que defender ideologia. Eu tenho que defender o público, em geral. 70% acha que não pode fazer isso e 30% acha que pode. Eu acho que pode. Mas o 70% ainda é maior do que o meu pode. Então não pode. Ponto. Se a gente tem que passar por nossos vereadores, que não é o que eu acho, é o que a maioria acha. A gente não pode favorecer um percentual menor do que um percentual maior. Não dá. Por que eu vou prejudicar? Sabe a história dos bons pagar pelos ruins? A gente tem que entender que, a princípio, os bons teriam que ser uma porcentagem maior do que os ruins. Sim. Né? Sim. Esse seria uma lógica funcional no mundo. Sim, deveria. E eu acredito ainda que é. Tá? Eu ainda acredito que as pessoas boas superam as ruins. Eu ainda tenho essa ingenuidade. Eu tava olhando... Até porque eu trabalho com gente, assim. Eu tava olhando no Facebook semana passada e apareceu um vídeo de uma mulher que fez um pix por uma outra pessoa. Não conheço nem das duas. Fez um pix, era só um alerta. Sim. Fez um pix pra outra pessoa. E disse assim, eu fiz um pix pra tua conta errado, eu digitei um número errado, me devolve esse dinheiro, por favor, que eu preciso pra pagar essa conta. Se essa pessoa que recebeu o pix não tivesse olhado, o pix era pra 15 dias. Só ia cair na conta daqui 15 dias. Ela teria devolvido os 200, que eram 200 reais na situação, teria devolvido o dinheiro da pessoa e a pessoa nunca fez esse Pix pra ela. Porque estava agendado para daqui 15 dias. Se o ser humano usasse essa cabeça que ele tem para essas maldades, pra coisa boa, para melhorar o mundo... o mundo ia ser mais... Olha a esperteza da pessoa. Você que tu pega uma pessoa mais velha... Eu não sei trabalhar com Pix ainda direito. Tu diz pra mim que me fez um Pix.
Só que o Pix que tu me fez só vai cair na minha conta daqui 15 dias. Se eu tenho esses 200 na minha conta, esse dinheiro na minha conta, eu vou te devolver. Porque, tu fez um Pix pra mim. E o Pix cai na hora. Se eu não olhar o meu saldo, se eu simplesmente, que ruim, né? Se eu me sensibilizar com a pessoa, eu vou fazer a devolução desse dinheiro. Porque eu não ia gostar de perder o meu dinheiro também. Mas saiu na TV, né? Tinha até um setor administrativo, um setor financeiro, tudo esquematizado pra fazer isso. São várias pessoas que fazem isso. Que viagem o negócio. Tá certo. E as pessoas... É que a inteligência, né? Existem as múltiplas inteligências, que as pessoas acham muitas vezes que ser inteligente é só... Você é muito bom na matéria, sou ótimo na escola, só tiro 10. Não! Ser inteligente é nas diversas áreas. Alguns são numa, outros são outras. Eu até acho que algumas vezes desses caras que só tiram 10, eles são muito mais aplicados do que inteligentes. E às vezes para resolver problemas simples não conseguem utilizar, porque inteligência é saber resolver os problemas na hora que eles aparecem. Não precisa tirar resultados maravilhosos. Eu tenho vários ex-alunos que não eram notas referência, né, na sala de aula, pelo contrário, às vezes ficavam em recuperação, não conseguiam. Passaram de primeira na URGS, passaram, sabe? Porque se dedicaram, se aplicaram, souberam resolver o problema na hora que ele surgiu. E eu tenho gente que era só notão, que nunca nem quis e não tentou e não tinha força de vontade. E quando foi fazer, não tinha aquela garra, aquela vontade. Então, a vontade é muito maior. E aí acaba indo mal e daí se desmotiva mais ainda. Exato. Então, ter vontade, ter empenho é muito mais. Tô vendo que tu trouxe um negócio aí. Trouxe um presente. Metíssimo. Presente. Não, fazer um xabá, né? Olha, presente. Um xabá. Pra você. Mulheres em águas masculinas. Dá pra dar um spoiler? Claro. Mulheres em Águas Masculinas foi um livro que eu escrevi a partir de uma pesquisa que eu realizei com as mulheres pescadoras do município de São José do Norte. As mulheres que se inseriram numa profissão, né? Uma profissão que é dita masculina. E elas foram provar que elas também tinham aquela capacidade de estar ali. Claro que essas mulheres, elas entram nesse espaço sempre com uma figura masculina. Elas entram, a princípio, por uma necessidade. Elas começam lá com o pai, com o irmão, com o tio, com o marido. Só que estas específicas do livro, elas exercem verdadeiramente a profissão. Inclusive, além de elas serem pescadoras, elas também ajudam o marido nas suas atividades pesqueiras. A lida da casa, que é com elas, que daí o marido não ajuda, mas elas... Porque aonde está inserida essas mulheres estão inseridas, que é o município de São José do Norte, é uma sociedade tradicionalmente patriarcal. Sociedades onde a economia primária é o que predomina, vai ser uma sociedade onde vai ser patriarcal, onde o masculino ainda impera, e os homens também são maioria, né, em lugares assim. E elas mostram que as atividades que elas não conseguem fazer, não é porque elas são mulheres, os homens também precisam de ajuda para fazer aquelas mesmas atividades que elas precisam, eles também precisam. Então, é bem bacana. Eu tento trazer com isso que não existe limite para aquilo que tu queres. O limite está aqui. Eu posso estar enganado, porque eu sou o rei do achismo, né? Eu acho. Eu não gosto muito de dar certeza, né? Às vezes ainda digo acredito. Né? Que tudo é relativo, né? Mas quanto menor em questão de habitantes, mais patriarcal o local é. Tem muito disso, mas ela está muito ligada às atividades de ser rural ou não. Né? Quanto mais rural o município for, quanto mais economia, se a sociedade predomina ali, a urbana ou a rural, na rural a gente vai ter mais essa questão patriarcal, sempre.
E essa semana, na quinta-feira, é o dia do homem, né? É o dia do homem. Não sabia. É o dia do homem. O homem também tem dia e a sociedade nunca fala. Porque a gente fala muito e é importante falar dessa questão do feminino, das mulheres. Porque o homem nasceu com direito. Lá, né? Socialmente, lá, o homem atual, ele nem sabe das coisas que aconteceram, como ele passa a ter esse direito. Então, a mesma coisa, direito ao prazer, o direito ao sexo, sempre foi masculino, porque a mulher engravida. A mulher engravida. Então, enquanto não tinham métodos contraceptivos, o corpo da mulher era totalmente controlado por quem? Pelos homens. Porque o dinheiro era de quem? Era do homem. A propriedade era do homem. Se a mulher tivesse um filho e não fosse um filho deste marido, ele era um herdeiro deste marido, porque ele não saberia se... Então, o controle até mesmo da sexualidade do corpo feminino vem de uma questão de grana, de posse. A mulher passou a ser posse. Ela era do espaço privado, o homem era do público. O homem era da política, o homem era da sociedade, e a mulher, a rainha do lar. Por que esse termo, mulher rainha do lar? Exatamente porque ela precisa ficar resguardada, protegida. Ela é propriedade do homem, exatamente como as terras eram, como tudo era. Ela é a rainha do lar, porque tu tinha que ser de casa. De casa. Se eu te disser que tu é rainha de outra coisa, tu vai querer sair de casa. Então tu é minha. Tu é a dona daqui. Tem assim, eu trabalho muito com essas questões de gênero e fico louca quando as pessoas falam mal do feminismo. Eu quero já deixar claro aqui. O que é feminismo, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas confundem feminismo com femismo. Femismo é a mulher que se acha superior ao homem, exatamente como machismo. Né? E feminismo é dizer que mulher é gente e que ela tem direito de ir e vir. Ah, mas tem aquelas mulheres feministas que tiram a roupa e vão pra rua. Gente, primeira coisa, muitas que fazem isso é para dizer: esse corpo é meu. Mesmo que moralmente a sociedade ache errado, né? Eu não sairia pelada na rua, mas moralmente a sociedade acha errado, está lá, que é atentado ao pudor. Pudor por quê? Porque o corpo feminino foi sexualizado, é puro objeto de prazer. Então, se homem não bota o peito de fora? Sim. Mulher tem um peito? Foi porque foi sexualizado o peito da mulher e não o peito do homem. Entende? Então é muita coisa para trabalhar. Não é numa conversa aqui que a gente está falando de várias coisas, mas é abrir a mente para tu pensar. Se uma mulher, mesmo que moralmente, que eu não concorde, que vai contra os meus valores, contra os meus princípios, eu não tenho direito de ofender essa mulher. Eu não tenho direito de assobiar para ela, de chamá-la de gostosa, disso, de aquilo, como muitos homens fazem. Eu trabalho com a questão de violência, de abuso sexual. Vocês não acreditariam na quantidade de mulheres, de meninas e de meninos que não têm como se defender, criança, que foram abusadas, que foram assediadas. Se tu sair por aí perguntar, muitas não querem dizer, mas a grande maioria já sofreu assédio. Mas foi naturalizado, entendeu? É porque o homem não se controla. Por que se diz que isso que o homem não se controla? Porque culturalmente... É doente. Culturalmente foi dito que o homem tinha direito ao prazer. A mulher tinha, Deus o livre, enquanto não tinha métodos contraceptivos. Eu me lembro do meu pai dizer assim, meu pai era o cara da boemia, era o galinha, vivia na rua com várias mulheres, mesmo sendo casado. E aí, violento pra caramba, batia na minha mãe. Mas essa é a família tradicional linda, tá lá bonitinho, né? Homem e mulher, casadinho, lindos, maravilhosos. E lá dentro estão se matando. Deus livre ela falar alguma coisa. Deus o livre. O que o meu pai dizia pra nós? Olha aqui, ó. Se vocês resolver aprontar, que ele chamava o sexo, pra nós era aprontar, né? Ele podia aprontar bastante. Se vocês resolver aprontar, que eu não saiba. Que eu não descubra, que vocês não me apareçam grávida em casa. Porque se vocês aparecerem grávida em casa, é um pontapé na bunda, bem assim. Porque ele dá pontapé, a gente fugia dos pontapés dele. Pontapé na bunda, vocês estão na rua.
Imagina que nós não andava quase que de perna cruzada, com medo de... Ou com medo de nos ir morar onde, sem trabalhar, né? Então, essa questão do corpo feminino, ele foi muito controlado. Essas mulheres é muito legal de ver, porque muitas delas, assim, até para a questão de exercer a profissão de pescadora, quando elas chegam na colônia de pescador, que é o lugar, que é o órgão, né, o sindicato deles, eles olham com a cara meio estranha se ela tiver com batom, se ela tiver bonitinha, arrumadinha, porque ela tem que andar como homem pescador. Não, é uma mulher que pesca. Sim. E não deixa de ser mulher. Ela não tem uma coisa importante. O feminismo, ele só vem para dizer o quê? Mulher é gente, nós não temos que nos transformar em homem. Nós temos que ter equidade de gênero. O que é equidade? É direito na diferença. Nós somos diferentes e queremos ter direitos. Sim. Como os homens também têm, mas não tem. Agora eu sou macho, agora eu vou... Não, eu sou mulher e quero, né? Nossa, essa parte... Quem não estuda não sabe. Convido, quem ainda fala mal de feminismo, vai estudar, por favor. Vai estudar. Vai ver o que é. Direito ao voto, direito a qualquer coisa. A minha mãe, por que minha mãe apanhava e ficava em casa? Porque ela não tinha direito a nada naquela época. Porque ela não podia ser desquitada? Não. Né? E ela, se ela abandonasse o lar naquela época, perdia todos os direitos. Eu não vou falar porque eu posso falar bobagem. Não, porque se eu não me engano, por lei, tu não podia ter ser presa. Se eu não me engano, não vou dar certeza. Algumas sociedades, se eu não me engano, sim. Ainda assim. Ainda assim? Ainda assim, mulheres são apedrejadas. Mulheres elas são afastadas da sociedade, muitos países são afastadas da sociedade, até mesmo se ela for viúva, ela não pode, ela tem que se vestir toda de preto e ela não pode mais frequentar a sociedade, porque ela não tem mais o homem. Ela é uma viúva. É terrível. É. Não, claro. Eu estou aqui, tomando já mania, tem uma caneca linda. Não, Fica um assunto pro próximo. Tem muito assunto. Não, se tu, quem pra gente é mais recente, pra quem vai ver vai ser um pouquinho mais pra frente, vai ser um pouquinho mais pra trás, alguns dias atrás, mas a gente teve uma conversa muito legal, não referente ao feminismo, referente a questão dos homossexuais. Eu trouxe aqui o Joe Mello. Eu adoro trabalhar. Falar sobre. Joe Mello, ele é influencer. Ele tem 53 mil seguidores. Traz o Lucas aqui. 53. Sabe que eu pensei em falar com ele. Eu pensei em conversar com ele. Te passo o número. É que assim, ó, vai ter algumas mudanças depois do dia 31. Eu vou ter mais um amigo trabalhando comigo, então agora não vem mais só de mim, a gente tem que conversar entre os dois pra gente mais uma sociedade. E a gente vai trabalhar junto. E aí não depende mais só de mim querer trazer, né? Sim. Ele é muito de boa, muito tranquilo, provavelmente vai querer. Mas que eu digo que a gente tem que conversar melhor, né? Não é claro, só... Mas quero o número sim, eu quero conversar com ele. A gente trouxe o Joe Stronda, que ele é um influencer do Instagram. O cara que tá dando até comentar, né? Tá aqui agora, nosso patrocinador também, nosso amigo, nosso parceiro. Ele é um cara muito gente fina e a gente se conhece há muito tempo. E como é difícil tu conversar, porque eu nunca fui homofóbico, nunca tratei mal. Eu ia dizer, e enfrentar os seus próprios preconceitos, que são os vieses inconscientes. Não, mas mas como é difícil conversar. Falar. Ele me corrigiu umas 3 vezes, porque eu chamei o Tamigrete. A Tamigrete. E não é o, né? Assim, ela é um homem trans. Exatamente. E pra mim... É o Tami. É muito difícil. Não é nem a questão de homofobia, é a questão de difícil de tu... Se reportar a pessoa. Conversar, de tu botar na tua cabeça qual o artigo que tu vai usar, entendeu? Sim. Se é o A, se é o O, se é ele, se é ela. E ele me explica, tá?
olha esse episódio. É muito bom. Já tá lá no canal. Já tá no YouTube. Muito bom. Muito legal a conversa, porque ele me explica que é uma coisa que eu não sabia. Não é feio tu perguntar como gostaria de ser chamado. Sim. Qual o gênero gostaria de ser chamado, vamos botar assim. Tem outra forma de dizer, mas agora não vem. Mas, sabe? E pela educação que eu sempre tive, de respeito e sempre fui sempre fui muito educado com todo mundo, é difícil. Sim, tu não Porque quer, tu não sabe como agir, como falar. É a mesma coisa com uma pessoa cega. Tu não sai agarrando ela se põe em ti. Eu tenho exatamente sobre isso, sobre a pessoa cega. Eu trabalhava num mercado e tinha o seu Paulo que nós atendia lá, que era um cego. Aí ele, olha como a gente, de hábito, ele levava muito de boa, muito tranquilo, brincou comigo, até fez piada. Ele me pediu um pedaço de carne. E eu disse, dá uma olhada, seu Paulo, tá bom assim? Sim. Porque é hábito de tu dizer isso. Lógico. E aí ele olhou assim pra mim, ele levantou o óculos, deixa eu dar uma olhada, e deu risada, sabe? Tipo, pô, ele brincou comigo, porque ele entendeu que não foi a intenção. Sim. Sabe? É isso que eu digo. Às vezes... Que nem com o mudo, né? Com o mudo tu quer falar, tu vai falar, tu dá oi, alguma coisa, tu fica esperando a pessoa responder, né? Uhum. Aqui nós temos um casal de vizinhos que são surdos mudos. Uhum. E eu ainda brinco que eu converso com ele. Claro, eu sempre tive muita facilidade de entender por trejeitos e não sei a linguagem, não falo linguagem de sinais, mas eu consigo entender muito bem, tenho muita facilidade de entender o que eles falam. Eu atendi muito tempo um surdo mudo no mercado. Então eu acabei aprendendo a conversar sem falar, né? Então, às vezes a gente fica meia hora, 40 minutos conversando, e a Amanda fica me olhando assim e pergunta pra mim, como é que tu fala com ele? Como é que tu consegue? É que tu aprende, claro, algumas coisas ele tem que escrever no braço, ou é que a gente utiliza falar de novo, né? Mas ele tem que dizer de novo, não sei exatamente a frase, mas ele tem que dizer de novo, fazer os sinais novamente para poder entender. Não entendo tudo, mas alguma parte... E é difícil, porque, tipo assim, eu tô falando com ele com sinais e tô conversando igual. Porque é o meu hábito de conversar aqui, como é o hábito de chamar o Tamigrete de a Tamigrete. Até porque entende-se que o nome é feminino. Entendeu? Não tô dizendo que o nome dele é feminino, é o nome dele. Mas que nem Conheceu o Pablo Vittar. É a Pablo Vittar. Na minha cabeça de arcaica, eu não consigo acostumar a chamar de a Pablo Vittar. E não é... E é isso que eu tento explicar muitas vezes, que nem eu nunca fui homofóbico. É difícil de botar na minha cabeça. E tem outras coisas também de extrema importância, né? A gente não pode levar tudo assim, tudo é preconceito. Tudo é preconceito. Gente, eu trabalho com diversidade, eu sou uma defensora do respeito, defensora da diferença, mas a gente tem que... o caso do Lucas, que tu viu na live, o Lucas, a autoestima dele é algo tão maravilhoso, é algo tão... que ninguém consegue ofender o Lucas chamando ele de gay, chamando disso, chamando daquilo, nunca. E eu já vi as pessoas tentando, para ver que eu fiz uma pergunta para ele, se ele passou por algum preconceito, ele disse que não, porque ele não tem esse olhar. Então, assim, eu tenho que ficar muito bem, de bem comigo. Nossa, eu tenho que me amar demais, independente do que a sociedade diz de mim, para eu não me sensibilizar. Porque assim, a sociedade tem esse poder de querer machucar, de pisar, sim, tem. Mas eu vou ter que estar muito bem comigo, porque essa sociedade é preconceituosa, sim. A Cristina Ranzolin, no Jornal do Almoço, semana passada, quando fala com o governador do estado, que ele vai para a TV dizer que é gay, a Cristina fala de homossexualismo, direto. Chegou a doer meus ouvidos, porque o ismo é doença. Ela... Não, bom, mas ela está no jornalismo há quantos anos? Depois ela corrigiu.
Logo em seguida, assim, mudou, acho que não chegou, chegou a mudar o bloco, ela corrigiu, não sei se ela se tocou, mas o ismo foi tirado, porque o ismo é CID, tinha doença, então é homossexualidade. A mesma coisa o termo homofobia. Fobia é o quê? Medo. Quem tem medo se afasta. A maior parte das pessoas que é homofóbica agride, ofende. Mas tu sabe, eu tenho o conceito que é medo. Medo talvez daqui eu sempre digo, que é assim, ó, vamos supor. Eu tenho pra mim que é medo de gostar. É que assim, tudo que tu rejeita é porque tá sendo um espelho. Tu te reflete nele, tá? A rejeição, muitas das coisas que tu assim, eu não gosto da Amanda. Mas o que é que a Amanda tem que tu não gosta dela? É alguma coisa que tu te enxerga na Amanda que tu rejeita em ti. Não é a rejeição, não é da Amanda, é de mim mesmo. Porque eu que estudei gênero, sexualidade, sei da quantidade de homens que são héteros, eles não se declaram homossexuais, mas que têm relações sexuais com outros homens. Mas a sociedade não pode saber de jeito nenhum. E muitos desses agridem outros, agridem os homossexuais. Muitos desses. Então, muitas vezes, muita gente deve estar aí, né, louca comigo, mas me desculpa se tu agride ou já agrediu, tu tem problema com a tua própria sexualidade. Eu tenho um pouco desse conceito também. Quando a gente se conheceu, eu e o Joe Mel, o Joe Stronda, quando a gente se conheceu, ele era amigo de uma prima minha, a gente se conheceu na época de colégio, e eu andava com um grupo muito grande de amigos dentro da Planaltina, uns 15 amigos, eu acho que a gente andava junto. E ele e um namorado de mão dada. E o pessoal todo gritou, mexeu com eles, e ele até me lembrou de uma coisa que eu não lembrou, ele para e resmunga com eles também, e aí eles vão embora. E eu tava no meio, mas naquele momento eu já achava errado, eu não compactuei, eu não agredi, não falei nada, sabe? E depois eu conheci ele, a gente bateu um papo, eu vi que era um cara muito gente fina, e a gente se dá muito bem até hoje, a gente chegou a trabalhar junto até já. E é mais ou menos isso, a gente tem que parar de se preocupar com a vida do outro. Não dá conta nem da sua, né? Tá Às vezes eu penso em comprar um gato pras pessoas. Tem 7 vidas, né? De repente esquece a nossa. 7 vidas pra cuidar, né? 7, né? Esquece a nossa. A mesma coisa as pessoas assim, sou contra o casamento homossexual. Que show, não casa então. Deixa eles casar. Ninguém tá te pedindo em casamento. Casamento é do outro. Gente, eu e meu marido, a gente fala muito sobre isso. Eu sou casada há 32 anos. Mais 3 de namoro, são 35 anos, né? Se tem um cara assim, ó, que eu me orgulho de ter como marido, porque é uma pessoa que sempre respeitou o outro. Sempre foi uma pessoa aberta para estes assuntos. É feminista. Porque assim, o homem pode ser feminista, o homem deve ser feminista, porque é lucro para o homem quando a mulher tem todos os seus direitos preservados. Lucro. Desde que meu marido me conhece, desde que a gente começou a namorar, eu trabalho. Ele não sabe o que é ter uma mulher dependente dele. Ele não sabe o que é isso. Isso é feminismo. Eu poder sair, trabalhar, usar calça é o símbolo do feminismo aqui, ó. Liberdade de movimento. Eu que sou meio ogra, né? Eu adoro vestido, amo vestido. Mas pro dia a dia, para as atividades diárias, calça. Quando mulher vestiu calça, é como se dissesse assim, agora eu tenho direitos que os homens também têm e eu posso trabalhar. Eu posso me movimentar. Saiu essa semana, hoje ou ontem, no máximo sexta-feira, no Netflix, Atypical. Não sei se tu conhece. Sim. Eu tenho pra mim que é a melhor série do mundo. As pessoas não entendem por que eu digo. Eu digo por tudo que ela enfrenta sem ser mimizenta. Eu acho que o grande problema hoje do mundo, não estou falando nem em questão de homossexual, feminista, machista, feminismo, não. No geral, o povo todo é mimizento. Todos.
Porque quando eu não gosto do que tu vai... Quando eu não gosto... Se é um casal de homossexual... É mimi. Tu tá sendo mimizento com a pessoa, esquece a pessoa, deixa a pessoa viver a vida dela, viver a tua. E literalmente sobre isso que nós estamos conversando, eu tava olhando o episódio hoje. Antes de tu chegar, as gurias estudam numa escola, e na escola é meia calça comprida, é meia calça preta, aquelas sainhas, como é que é o nome daquelas sainhas? Prissada, e sabe, toda aquela escola tradicional, com um sapatinho, pá. E aí elas fazem, as gurias estão começando a namorar, as duas começaram a namorar, duas amigas começaram a namorar, e aí elas entram na escola de calça, de camisa, de gravata. Elas tentaram tirar, eles fizeram um protesto para que isso... Eu não vi o próximo episódio, acho que o próximo episódio vai dar fuzuê. Mas, cara, é muito show. Eu adoro a série porque te passa a informação da situação, de tudo, sabe? E eu nunca tive... Eu tive pouco contato com pessoas, com crianças não vai sair. Autistas. Tem que Asperger. Hã? Os que tem são os mais leves, o Asperger, ou do autista de modo geral? Não, do autista em modo geral. É do aspecto. Aspecto, isso. É que eu não consigo... a língua enrolou pra sair o total da palavra. Ele... É muito difícil a vida deles. Sabe? Tu conhece, tu já viu, mas tu não sabe o quanto é difícil a vida deles. Porque eles... E tem muitos momentos que ele acaba magoando as pessoas que estão ao lado dele, porque para ele é normal o jeito que ele responde. E eu acho que tem que ser normal. Entendeu? No mundo dele é. Não, eu acho que... Eu tenho pra mim que algumas coisas tem que ser normal no geral. Se eu não gosto de café... O gaúcho tem muito essa mania. Eu não gosto de café. E aí tu vai explicar por que tu não gosta de café. Não gosto de café, não gosto. Não me agrada. Pronto. Entendeu? E ali não, ali ele é exatamente isso. Ele diz alguma coisa pra namorada e a namorada fica magoada, se dói, que nem ele quer ir pra Antártida. Antártica, eu acho. Que é onde tem pinguim, eu acho que é Antártica. E aí ele quer ir pra Antártica, só que ele não entende que ele magoa ela, porque ela quer ficar com ele, porque ela gosta dele. E ele quer ir embora. Na cabeça dele, ele só quer achar o que ele vai fazer. E na cabeça dela, ele tá indo embora e deixando ela. É que nem tem a parte que ela vai e conta pra quem tu gosta, que ele foi a diretora da escola, acho que é, né? Ajuda ele e disse, agora tu vai e comemora com quem tu ama. E ele foi num lugar lá onde tem pinguim, que ele adotou um pinguim. E ele foi lá e comemorou com o pinguim. Daí a namorada disse, pô, tu foi lá comemorar com quem tu ama e tu foi comemorar com o pinguim. Não foi comemorar comigo. Eu disse, mas é com quem eu gosto, de quem eu queria estar junto. Daí, tipo, mas ela não vê o que... Sim. Ou ele não sabe medir pra não magoar ela, digamos assim, né? Se torna cômico a situação. E ele não tá sendo ruim com ela. Ele só tá sendo ele. Tem um filme que eu recomendo muito, eu assisti semana passada, eu acho. Paternidade. É novo na Netflix também. Não vi. Paternidade, muito legal. Que vai contar exatamente a história de um pai que vai exercer essa paternidade porque a mãe morre. Só vou contar aí, porque senão vou contar o filme. É muito bacana, porque traz todas essas questões também do preconceito de que ele não pode cuidar da filha sozinha, né? Desde bebezinho, porque a mãe morreu foi no parto. Então, e essa questão de usar as calças, que a menina não gosta de usar saia, e daí ele diz que a culpa foi dele, da menina ter que ir pra escola, né? Então, muito legal. Muito bacana. Muito. Essa série, toda vez que sai, que termina, eu fico triste que terminou. Porque eu queria que tivesse mais episódios, sabe? Eu acho muito boa a série. Eu acho uma pegada muito diferente. É o que eu tô dizendo, é uma pegada que tu tá falando das dificuldades de todo mundo sem fazer mimimi. Não importa, é o que eu tô... às vezes a gente diz assim, é mimizento, as pessoas dizem, é mimizento e querem se denominar
uma minoria ou alguma outra. Não, eu tenho para mim que o povo todo é mimizento. Todo o povo é mimizento. É que na realidade nós não estamos mais desenvolvendo pessoas fortes. As pessoas estão se magoando, estão se chateando, estão se afastando delas mesmas. Eu tenho visto assim a sociedade muito triste, muito insatisfeita com a sua vida, porque ela se afasta do que é essencial. O que é essencial, né? É viver, e viver em conexão com a gente mesmo, comigo. Por isso que eu encho o saco nessa questão do autoconhecimento. Tu sabe que eu vejo que a gente acaba sendo... A gente tenta ser melhor para os nossos pais aonde a gente sentiu falta, né, com os nossos filhos. Sim. E tu sabe que eu tenho para mim que esse é exatamente o problema? Tipo assim, ó, eu vou dar eu não tô dizendo... Eu odeio quando Eu sei o que tu quer falar. Não, porque, tipo assim, ó, o que eu vou dar um exemplo, tá? Não tô dizendo que foi certo anteriormente, mas eu vejo que hoje nós temos uma sociedade que sofre muito mais de depressão, vamos entrar nesse com ponto. Certeza. Muitas vezes porque os nossos pais, e eu vejo com relação ao meu pai e minha mãe, tá? Tô falando de mim, no caso. Eles me favoreceram em muitas coisas no momento que eu precisava tropeçar e fazer sozinho. Tá entendendo? E eu vejo que momentos que eu tive... Hoje eu ainda sofro um pouco, mas a gente já é bem mais centrado em relação à depressão, ansiedade. Mas eu vejo que muitas vezes, se eles tivessem deixado eu quebrar um pouco mais a cara quando eu era moleque, hoje eu seria mais centrado. É o que dizem, a gente fala bastante sobre, é que acontece, como nós, né, passamos por muitas restrições, por muitos nãos, nada podia, tudo era proibido, daí vieram nossos filhos. Porque os teus pais devem ter mais ou menos a minha idade, né? Talvez um pouco mais. Vieram os nossos filhos, e aí a gente tenta livrar eles desses sofrimentos. E aí quando eu tento livrar de alguns sofrimentos, e até às vezes nem é porque eu tente livrar. Exemplo, tá? Eu, quando casei, eu não tinha absolutamente nada. Eu comecei do zero, né? As minhas filhas já têm uma estrutura maior. A mais nova, maior ainda do que a mais velha, que passou ainda por algumas dificuldades, mas poucas. Até porque tu tem uma facilitação de crédito, tu tem uma condição mais fácil de ajudar, entendeu? O meu pai, ele teve 15 irmãos. Acabou perdendo 2 quando era um bebê, mas são 15 filhos. Já parou pra pensar o que é difícil tu botar comida dentro da casa pra 15 filhos? Sim. A gente sofre pra botar pra um só. E aí essa é a questão da dificuldade. E agora tá pior ainda. Essa é a parte da dificuldade e tu te obrigar a fazer sozinho, entendeu? Sim. E aí é onde eu acho que eu não tô dizendo que tá errado cuidar do filho, não tô dizendo que tá errado tu ajudar. Eu digo que daqui um pouco, se tu tivesse... Que nem eu vejo isso, erro em mim. Em mim eu acho que é um erro. Que às vezes eu protejo ela e eu cuido dela demais. Mais nas vozes do além do que em mim. Às vezes a questão de assim, quer comida? Quer comida? Quer comida? Quer comida? Quer comida? Ela olha, tem hora que ela olha assim, eu vou ter que dizer 200 vezes que eu não quero nada, sabe? E tipo assim, ó, é ser super protetor. Às vezes tu precisa deixar crescer sozinho, aprender sozinho, entendeu? Não tô dizendo pra largar a criança num quarto de 2x2 e deixar viver sozinho, passar pizza por baixo da porta pra criança viver sozinho. Não, mas tu deixar a criança se conhecer sozinho, se entender sozinho. A independência, exatamente, né? Cair, levantar, né? São coisas extremamente importantes que a gente às vezes acaba queimando etapas e a gente não faz porque quer fazer. Faz, né? Principalmente quem não tem este conhecimento de que cada fase é importante. O engatinhar, o sentar, os primeiros passos, a balbúcia, as primeiras palavrinhas, tudo é importante naquela etapa. Tudo tem o seu momento certo, né?
como na vida. O próprio aprender, quando a gente nasce, o nascer, aquele esforço para nascer mesmo em cesariana, né? Mas quando sai do útero da mãe e que vai respirar, o primeiro esforço é a respiração. A gente não lembra, porque tudo é muito, né? Para quem acredita em Deus, é tudo muito certo, muito inteligente na formação humana. E aí não se lembra do como foi doloroso para a primeira respiração. Depois para manter aquela cabeça, né? Aqui, né? Pesada pra caramba. Outro esforço, o bebezinho conseguir equilibrar a cabeça. É muito esforço de cada etapa. Eu tenho... Eu não consigo... Eu tenho duas coisas que eu não consigo entender, tá? Da lógica humana de hoje. A primeira é a Terra plana. Não dá pra entender. Sonogeografia, então... Não consigo, não dá. Tem um surto psicótico. Não dá, não consigo. Eu tenho pra mim que eu acho que se eu for conversar com ela, eu vou dar no cara. Eu acho que se eu conversar com alguém que é terraplanista, acho que eu vou sair no soco. E eu não... E esse eu sou mais tranquilo, tenho até amigos, mas o ateu. O ateu, que não acredita, não sei se é ateu ou se é agnóstico, não vou saber dizer qual dos dois, que não acredita em nada, que não acredita que tem a mão divina, que não existe a mão divina. Eu acho que a gente tem uma evolução, eu acho que se passa tudo por umas partes de ciência, tu pode explicar com a ciência. Mas, cara, a gente vem de um óvulo e um espermatozoide, cada um é 50% da nossa informação. Lá pelas tantas, tudo célula igual. Lá pelo... eu não sei dizer quando, mas de repente dá o estralo numa célula e ela vira muscular, dá estralo na outra célula. A gente é células, ali nós somos células sexuais. E ali, dali pra frente começa, uma vira célula... sistema nervoso, outra vira muscular, outra... Cara, como é que o bagulho é tudo igual e mudou, entendeu? Como eu sempre digo, né? Eu não tenho nenhuma religião, eu não sigo absolutamente nenhuma religião, mas eu sou muito espiritualista. Eu pego as coisas boas que cada uma tem para minha espiritualidade. E mesmo aquelas pessoas que não acreditam, eu não acredito nesse Deus que criaram, tá? Esse Deus aí que pune, que tudo é pecado. O Deus é amor. Deus está dentro de mim, está dentro de ti, está em cada um de nós. Enquanto as pessoas botarem ele lá fora, a sociedade está do jeito que está. Eu faço, depois eu me ajoelho, peço perdão a Deus, faço 500 mil reais. Não, gente, cuida o que tu fala para Amanda, o jeito que tu vai tratar ela, o jeito que tu vai te tratar. Quem não acredita em Deus, acredita nessa força, tem uma força que deram o nome de Deus, que outras pessoas, né, o Deus é diferente. Para mim é uma energia absurda, responsável por tudo que a gente tem. Eu tenho 30 anos, né? Eu tenho 30 anos. A idade da minha filha, não te disse que é. A idade da minha filha mais velha. E nós estávamos fazendo alguma coisa, eu não lembro o que eu estava fazendo, e eu estava sendo ruim. E aí minha mãe disse, Deus tá vendo. Eu disse, mãe, eu tenho 30 anos, um monte de coisa que eu fiz de ruim. Não vai ser agora que eu vou me salvar. Se é, já foi, entendeu? Não vai ser agora que vai... Não vai ser isso aqui que vai me levar. É um monte de coisa que vai me levar. Esse aqui é só mais um adendo, é só mais uma linha do caderno dele. Eu ainda brinquei com ela, né? Sônia, eu vou agradecer aqui aos nossos amigos, nossos parceiros, os irmãos Pipa, Cachaça de Alambique do Leitão, Joe Stronda, que é o nosso parceiro, o nosso mais novo parceiro, é o cara que está divulgando a gente bastante no Instagram, né? Quero te agradecer pela presença, foi um papo muito bom, em algumas coisas muito esclarecedor, em alguns pontos. Adoro esses debates. Eu queria que todas as pessoas pudessem debater comigo como eu debato com as pessoas. De conversar, de entender, de perguntar, sabe assim, de poder ter essa conversa que a gente está tendo. A gente diverge de coisas, mas em nenhum momento a gente faltou com respeito um ao outro, em nenhum momento a gente brigou um com o outro, tá? Eu quero te agradecer ao livro, quero te agradecer a presença, tá? Quem não comprou o livro da Sora ainda tem para vender, Sora?
Eu tenho comigo vários e também tem na editora. Mas aqui em Gravataí eu consigo entregar. Me chama. Quem não tiver o contato da Sora, me chama que a gente divulga. Qual é o nome do teu canal? O meu canal, tudo é Estela Mares Desenvolvimento Humano. Eu tenho a página no Facebook. O perfil do Instagram, que daí é Estela Mares, é ST, né? Estela Mares DH, de Desenvolvimento Humano. O meu site também, estelamaresdesenvolvimentohumano.com. E o canal do YouTube também. O canal do YouTube vou começar a gravar, que estava meio parado, tem muito vídeo lá. Mas estou aprendendo as estratégias corretas. Estudando. Tudo é difícil, né? Tudo é complicado, né? Difícil, complicado. E eu, como estudo demais, trabalho demais, né? Mas tá lá o canal também do YouTube. Então, já deixo o convite, né? Para as pessoas se inscreverem lá no meu site, curtirem a minha página, se inscreve lá no canal. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal do Chimarrão Podcast. Como diz o senhor Lucas Neto, se inscreve no canal pra ficar legal. Eu tô viciado nessa frase, meu Deus do céu, meu Deus, a gente escuta o dia inteiro. Deixa o like, comenta lá o que vocês querem comentar. Qualquer dúvida vocês perguntam, que eu passo pra Sora, a gente responde no próximo. Vamos ter coisas novas a partir do dia 31. Dia 31 vai ser uma live, já vai ser diferente, né? Lembrando, já vai ter passado. Quero agradecer a todos que estão aqui. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ir lá no Chimarrão Podcast no Instagram, nos seguir. E, gente, muito obrigado a todos. Muito obrigado, professora Estela. Eu que agradeço. Também tem o meu programa na rádio nas quintas-feiras. Nas quintas-feiras. Quinta-feira, das 14 às 17 horas, Reconexão. Programa Reconexão. Qual é a rádio? Na Rádio Regional RS. Fica lá no Parque dos Anjos. Ah, certo. Tinha uma coisa que eu ia te perguntar e eu comecei a falar e sumiu. Suas lives no Facebook. Quando temos lives? As lives, agora, até esse programa vai passar depois, né? Dia 24. Eu acho que dia 24. 24 que tá indo ao ar. Uhum. Então, vai ter live nessa próxima semana agora. Né? Então, já vai ter passado. Mas é sempre, vai começar a ser nas quintas-feiras. Primeira quinta-feira de agosto tem uma live. Tá. Que é de 15 em 15 dias que eu... De 15 em 15? Não tô fazendo todas as semanas porque tá muito puxado, assim. De 15 em 15. Se eu puder te indicar, faz toda semana. Toda semana. Pra eles te ver melhor. É muita coisa, né? E vou dizer mais. Quanto mais tu fizer, mais eles te ver, mais eles pagam. Vai ter uma live bem legal, mas é antes. Mas já deixo aqui, gente, quem perder a live, né? Porque vai estar passando esse programa aqui no dia 24. Dia 21 eu vou estar com o Juliano Cardoso, que está morando nos Estados Unidos, mas é aqui da Bom Sucesso. E ele está com um projeto, uma ação social muito legal, Casa Conexão, que é para ajudar as pessoas. Então assistam a live, né? Vai estar gravada lá no meu canal. A gente gosta muito dessa ideia dos Estados Unidos. Muito. Eu já não fui embora porque não deu dinheiro. Ele está lá, foi meu aluno, né? Ele está lá e eles estão montando aqui na Bom Sucesso. Eu tô tentando, de repente, eu não sei se já vai ter saído, mas eu tô tentando fazer também, devo fazer no Instagram, com Rafael Fox. Fox Vegas, para quem quiser procurar no YouTube e no Instagram. Eu vou fazer uma livezinha com ele também, devo fazer só no YouTube daí, só eu e ele conversando, batendo um papo, explicar como é que faço para ir, qual a dificuldade lá, para tomar cuidado que brasileiro lá é igual brasileiro aqui, se puder te roubar até as cuecas. Diz que lá são pior ainda, diz que os que vão são, é difícil tu achar um maluco que quer te ajudar de verdade lá, brasileiro. Os americanos são muito bons, que muita gente diz que não, né? Diz que o americano lá gosta muito do brasileiro, do serviço brasileiro. A gente vai bater esse papo, assim. Que bacana, que bacana. Quero te agradecer de novo, tá? Brigadão. E se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima. Obrigada, gente.